Fala Bladers! Para mais uma escola de Bladers de Bay caseiro. Episódio 13, iremos falar sobre pontos de Bay caseiro e seus materiais. Já falamos sobre os tipos de Beyblade e que aproveitei contando um pouco sobre as características de cada ponta de acordo com o tipo. E neste vídeo em especial vamos conhecer melhor os materiais mais usados no Bay caseiro, em que dividi em 3 mais usados. Primeiro, o plástico, mais comum e o mais fácil de encontrar e trabalhar. Segundo, o metal, também bastante utilizado. E terceiro, a borracha. Começando pelo plástico, o mais popular. O plástico é a base da maioria das pontas de Bay caseiro, porém com uma variação na densidade, até porque usamos o que achamos. Então há uma diferença dos plásticos usados, alguns mais lisos, outros mais ásperos, alguns mais maleáveis, outros mais duros. Então, devemos também saber aplicar o material adquirido em pontas específicas e entender como cada peça reage com atrito na arena. Pontas planas de plástico podem ser encontradas em tampinhas de creme capilar. Pontas planas com furo no meio, um hidrocor ou caneta e até tampinha, ou melhor, a pontinha do produto de zero cal pode servir para fazer um belo roll flat. Esferas de plásticos, miçangas, servirão para drivers de defesa como Defense, Orbit, entre outros. Se encontrarem uma esfera com muitas pontinhas, servirá para o needle caseiro. Já para pontos de resistência, na maioria das vezes, a própria pontinha da tampa de detergente poderá ser utilizada em diversos drivers. Já os pratinhos poderá ser usado as próprias travinhas de tampinha de detergente ou a travinha de tampa de creme, que cai muito bem. Todas essas pontas e os materiais que citei, por serem de plástico, têm resistência ok dentro do esperado. Vale lembrar que as pontas com este material estão sempre no meio termo na maioria das vezes em questões de baixa e alta resistência e fricção com a arena comparadas ao metal e à borracha. Quem não quer ter uma ponta de metal, não é? Drivers de metal aparecem com frequência em tipos de resistência, por terem menos atrito com a arena, assim obtendo mais estamina, porém não ficam só exclusivos a aparecerem neste tipo, podendo serem utilizados em bays de defesa e ataque como nos drivers Orbit Metal e Iron. Se a ponta que está em contato direto com o piso da arena não for de metal, outra parte do driver pode ser como na ponta low, onde a ponta afiada é de plástico e o pratinho é de metal, assim aumentando o LAD do Beyblade. Mas nem tudo são flores. Apesar do metal acrescentar mais estamina, ele tem um ponto fraco, que é o seu ponto forte. O menos atrito não prende o Bay da mesma maneira que o plástico ou que a borracha faz, ficando sujeito a tomar um overfinish com mais facilidade. Na minha visão, isso é só um problema maior em pontas de ataque, pois se torna mais difícil, um pouquinho mais complicado de controlar. Mesmo sendo básica como o Iron, os recursos que ele toma se tornam um perigo maior. A questão de encontrar este tipo de material não é complicado, é até tranquilo na verdade, né? As esferas de metal são as mais simples de achar, e as arruelas para pratinhos ou estruturas como o Low e o Charge também são bem fáceis. Chegamos no último ponto, a borracha a mais difícil de encontrar. Sim, você deve estar pensando, Dan, você está maluco, você está errado, borracha você encontra em todo lugar. Verdade. Porém, nem toda borracha é útil para esse tipo de ponta. Muitos usam borracha escolar, o que discordo na maioria das vezes. Por quê? Borracha escolar precisa ter uma boa rigidez para manter a movimentação sem quebrar. Eu já fiz alguns testes em off com alguns tipos de borracha e não me agradou. Para mim, a borracha escolar sai melhor sendo utilizada no layer, como propósito de absorção de giro, equalização de giro para bays canhotos. A melhor borracha a ser usada para pontas são encontradas nos cabos de carregadores ou cabos AV ou componentes, por conta de sua rigidez e durabilidade, são unânimes para mim. Partindo para o ponto técnico desse tipo de material, a borracha tem baixa resistência, entretanto ótima aderência ao piso da arena, sendo um pouco mais difícil de sair para fora com facilidade comparado ao metal e o plástico. Okay? Então, ela é normalmente
utilizada, melhor dizendo, em pontos de ataque por estes motivos, porque em teoria ela prenderá melhor o Beyblade na arena, até na hora que ele tomar uns bons recuos, ela vai conseguir se aderir melhor, até impedindo mesmo que ele tome um overfinish. E usada para defesa como keep, né, com a mesma proposta de prender o Bey no centro da arena, dificultando o overfinish do adversário e aplicando uma defesa mais sólida, mais firme. Vale lembrar que não esqueci da combinação plástico e borracha. Como eu falei da combinação plástico e metal no ponto anterior, né, dos drivers de metal, por exemplo o low, né, que tem a ponta de plástico que está em contato direto com a arena, e a ponta e o pratinho de metal que fica ao redor ali, que ajuda no LAD no final da batalha e ter menos atrito da arena para dar alguns giros a mais, obviamente. Mas aqui nos drivers de borracha também acontece o mesmo. Por exemplo, o driver Unite ou Merge, né? A ponta que está em contato praticamente direto com a arena é a pontinha ali no meio, né? A pontinha de plástico, mas ao redor dessas pontas tem borracha, né? E na versão caseira eu tentei também simular da mesma maneira. Isso é muito bom, pois ajuda bastante na questão de contra-ataque, galera. Então, quando ele vai um pouquinho para as bordas, ele toma um padrão muito agressivo e que ajuda às vezes, né? Consegue finalizar o adversário de uma maneira até muito bonita. Então, é uma combinação também muito boa, essa plástico e borracha, que dá muito certo. Então, Bladers, esse foi o vídeo e espero ter ajudado vocês a terem compreendido um pouco sobre cada material, né? A borracha, o plástico e o metal, né? E o legal é que isso deixa o jogo bem interessante, pois plástico fica no meio termo entre resistência baixa e alta, borracha fica na questão de ter a resistência um pouco mais baixa por ter mais aderência com a arena, porém não é jogado para fora com tanta facilidade. Já o metal tem menos atrito, mais resistência, porém pode ser jogado com mais facilidade por conta que tem menos atrito, não se prende tanto na arena com um driver de borracha, por exemplo. Mas engraçado é que um driver de borracha pode vencer um driver de metal, um driver de metal pode vencer um driver de plástico, pode perder para um driver de plástico, né? E um driver de plástico pode vencer ou perder para um driver de metal e de borracha, né? Vice-versa. Isso é o legal do jogo Beyblade, né? Então, cada combo, cada Bey que vocês fazem, realmente tudo se torna bem interessante de acordo com as peças utilizadas. Eu vou indo por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!